videoaula é sobre a utilização do transferidor, que, como já vimos nas aulas iniciais, é uma ferramenta matemática utilizada para medir ângulos ou mesmo construí-los. Vimos também que o transferidor pode ter 360 graus ou 180 graus. Nesta videoaula, utilizaremos o transferidor de 180 graus. Vamos lá? Bom, aqui nós temos então um transferidor de 180 graus, tá? Partindo aqui, ó, do lado de dentro, partindo da sua parte interna, nós começamos contando os graus, porque ângulo a gente mede em grau, no zero. Então, aqui eu tenho 0 graus, 10 graus, 20 graus, 30 graus. Indo de 10 em 10, eu chego nos 180 graus. Aí, pela parte externa, eu também posso contar os mesmos 180 graus, só que em outro sentido. Então, aqui 0, 10, 20, 30, 40 e assim eu vou até os 180 graus. Essas duas formas, as duas, tanto essa contagem interna quanto a externa, são extremamente importantes. Por quê? Porque dependendo do ângulo que eu quero medir ou construir, pode ser melhor eu começar medindo da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Daqui a pouquinho eu vou dar exemplos utilizando tanto a parte interna quanto a parte externa. Bom, outra coisa muito importante de se observar é esse centrinho aqui, olha, essa marcação que nós temos aqui no centro, essa linha, esse traço, ele marca a origem do ângulo, o seu vértice, onde o ângulo começa. Vamos medir estes dois ângulos, ok? Então, o que a gente faz primeiro? Qual o procedimento? Pegar aqui, olha, o transferidor, então cada um com o seu transferidor na mão, vai alinhar o centro do transferidor ao vértice do ângulo. E essa semirreta eu alinho com o zero do meu transferidor. Agora é só medir o ângulo, a abertura. Então, aqui tem 10, 20, 30. Este é um ângulo de 30 graus. Agora, vamos medir este outro. O procedimento será o mesmo. Só observe que o que mudou é que, neste caso, nós usamos a parte interna, tá vendo? O sentido anti-horário. Foi mais fácil medir começando da direita para a esquerda. Aqui, nós utilizaremos o sentido horário, ou seja, da esquerda para a direita. O procedimento é o mesmo, então eu alinho o centro do meu transferidor ao vértice do meu ângulo. Alinho a semirreta ao zero, ó. E aí é só contar. Então, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Este ângulo mede 60 graus. Prestem atenção, porque eu não posso medir aqui por dentro, olha, do 180 para o 120, tá vendo? A parte interna, ela começa no sentido anti-horário. Então, quando eu estou medindo pela parte externa, eu começo no horário, no zero. Eu tenho que medir pelo lado externo. Vejam que até agora nós medimos ângulos agudos, ou seja, ângulos menores que 90 graus. Então, este tem 30 graus, é um ângulo agudo. Este tem 60 graus, também é um ângulo agudo. Agora, no último exemplo, eu vou colocar um pouquinho mais complicado. Aparentemente, não é? É a mesma coisa dos outros. A diferença é que eu coloquei ele inclinado aqui, olha, e desenhei um ângulo maior.
Porém, o procedimento é o mesmo. Então, eu vou pegar meu transferidor. O que eu vou fazer com o meu transferidor? Vou marcar aqui, olha, vou colocar o centro dele no vértice, como eu fiz em todos os outros. Só que eu preciso alinhar a minha semi-reta com o meu zero. Então, ó, tô alinhando o meu transferidor. Vértice no centro. Aqui tá alinhadinho com o zero. Pronto. Olha aí. Agora é só contar. Eu estou utilizando a parte interna, vejam. Eu alinhei com zero aqui. Então, eu conto por dentro. Ou seja, da direita para a esquerda, no sentido anti-horário. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Eu tenho aqui, então, um ângulo de 110 graus, que é um ângulo obtuso. Por que obtuso? Porque ele tem mais do que 90 graus. Ele é maior do que um ângulo de 90 graus. Fizemos exemplos de ângulos já prontos, né? Olha, nós só tínhamos que medi-los. Agora, eu vou dar uma medida e vocês vão construir esse ângulo. Então, eu quero que vocês façam um ângulo de 75 graus. Então, vamos lá. Qual o primeiro passo? Façam de conta que o meu mouse é o lápis de vocês. Então, peguem o transferidor e tracem uma semi-reta utilizando aqui a base dele, olha, a reguinha que ele tem. Comecem no zero, que é para ser o vértice do ângulo, tá? Então, aqui é a origem do ângulo. Tracei utilizando a régua. Deixa eu deixar ele bem grossinho, que é para ele aparecer, tá bom? Pronto. Muito bem. Agora, o que nós faremos? Ele tá aqui, ó, tá vendo? Nós vamos alinhar o centro do transferidor com o vértice, vou até marcar o vértice aqui, ó, com o vértice do ângulo. Então, a gente tem o nosso vértice aqui marcadinho, ó. Muito bem. Vamos alinhar. Colocamos o centro do transferidor e verificamos se a semi-reta passa pelo ângulo zero, pelo grau zero, aliás, tá bom? Agora, a gente vai ver onde dá os 75 graus. Então, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Então, 75 está entre os 70 e 80. Faço uma marquinha aqui, olha. Aqui é o meu 75 graus. É aqui que vai marcar o meu 75 graus. O que eu faço agora? Novamente, utilizo a régua do meu transferidor e alinho aqui. Coloco a régua no vértice e no ponto que eu marquei, que daria os 75 graus. E traço a minha outra semi-reta, partindo aqui do vértice. Então, aproveito a régua e traço a minha próxima semi-reta. Muito bem, tracei. Agora, eu marco o meu ângulo. Meu ângulo está aqui. Pronto. Tracei um ângulo de 75 graus. Vamos conferir? Então, para conferir, vamos utilizar aqui o nosso transferidor. Como já vimos, o primeiro passo é alinhar o vértice ao centro do transferidor. Alinhei. Aí, eu confiro se a minha semi-reta está passando pelo ângulo zero. E meço 10, 20, 30, 40, 50, 60, 75. Certinho, está traçado o meu ângulo de 75 graus. Viram como foi fácil? Esta é a primeira parte, é o primeiro vídeo falando sobre isso. Teremos outros.